Olá, amigos da TV, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a professora enxadrista Regina Ribeiro. O Clube de Xadrez de Blumenau completou agora, recentemente, um século de existência. São 100 anos. E você, Regina, faz parte dessa história. Prazer tê-la aqui no programa. Prazer é meu, mais uma vez, né? Agradeço o convite. E é um imenso prazer, né? Falar sobre o Clube de Xadrez de Blumenau e a história do xadrez de Blumenau. Eu vim em 1983, no Rio de Janeiro, para fazer parte dessa história. Desde então, estou aqui. Fale um pouco mais sobre o clube e a sua relação com ele. A cidade tem uma forte tradição com xadrez. Inclusive, organizou, né, alguns eventos. Organizou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro em 1972. Né? Então, é um clube dos mais antigos do Brasil, né? E o xadrez também porque ele veio praticamente com o Dr. Blumenau para a cidade. O Dr. Blumenau jogava xadrez, então tinha aqueles aficionados. Mas quando chegou na década de 80, né, o Blumenau participava ativamente dos Jogos Abertos, eles precisavam de alguém para ampliar, para massificar o xadrez na cidade. E isso deveria ser feito através das escolas. E como no Rio de Janeiro eu já trabalhava, né, com xadrez escolar, recebi o convite e vim. E desde 83, então, trabalho para massificar o xadrez na cidade. Professora, o clube tem sede própria? Ou quem frequenta, só quem joga, quem é enxadrista? Ou existe um grupo de abnegados aí que levam adiante essa bandeira do xadrez? Sim, um grupo de abnegados, mas o clube ele tem uma programação para levar o xadrez para a comunidade. Ele tem o próprio circuito. Então, através do circuito, a gente convida aqueles que gostam para frequentar as atividades mesmo na própria sede do clube. É uma sede com sócios proprietários, né? Em 1967, mais ou menos, um grupo de apaixonados por xadrez, né, e amigos, né, fizeram uma vaquinha para comprar a sede que fica no edifício catarinense, na sala 805. O xadrez é um esporte, um jogo milenar, né? É um jogo fascinante, né? Quando eu falo assim, são 3 jogos dos reis, é um jogo de reis, né? São 3 jogos, o xadrez, o backgammon e o bridge. E o xadrez, ele tem 2000 anos, né, de história, né? Então é um jogo praticado no mundo inteiro. Então ele não se sabe ao certo do jogo, tão incrível que não se sabe nem quem inventou. Então o que se sabe é que ele pode ter saído da Índia ou da China, mas que ele veio do Oriente. Então no período das grandes navegações, ele acabou entrando na Europa. Na Europa ele sofreu uma mudança, né? Porque no Oriente ele não tinha a figura da rainha. E na Idade Média, no final da Idade Média, né? As rainhas eram muito fortes. Então quando ele entrou na Europa, se introduziu então a figura da rainha. E desde então, né, nessa época, nós temos o xadrez na formação que nós estudamos hoje. Nós estamos aqui diante de um tabuleiro, né? E essas peças que compõem o jogo? A senhora já falou do rei, falou da rainha. Como é que a gente denomina essas outras peças? Então, essa parte do jogo é fantástica também, porque é por causa da hierarquia, né? Tem o rei, a figura mais importante do jogo. Ele é o alvo principal. Ao lado dele, né, tem a figura da rainha. Então, foi introduzida já nesse período da Idade Média. E os bispos, né, a força da igreja, né, uma ordem, os cavalos representando a cavalaria, as torres, a fortaleza, e a infantaria, né, são os peões. É um então, exército. Exatamente, são 2 exércitos que lutam pelo domínio de um território, que é o tabuleiro. É um jogo para os inteligentes ou é possível pessoas leigas como eu ter acesso e aprender facilmente? É um jogo para todos, né? O xadrez é um dos jogos mais inclusivos que eu conheço. Qualquer pessoa de qualquer idade pode aprender de forma rápida a movimentação.
Claro que com o tempo jogando e com as técnicas, acaba chegando num nível, né? Nível de rendimento. Mas na prática, no lazer, é um jogo fascinante e qualquer pessoa pode aprender muito rápido. Agora, chegar no nível, por exemplo, da Regina leva um bom tempo. No meu nível leva um pouquinho, mas temos aí, para chegar no nível de maestria, né, para chegar no Campeonato do Mundo, aí leva algum tempo. Eu falo do nível da Regina, e quem a conhece, e quem não conhece, está aqui a oportunidade de saber um pouco mais sobre o histórico dela. Estamos diante de uma super campeã, né? Você ganhou tudo e mais um pouco. Eu tenho alguma experiência, né? Embora eu tenha começado um pouco tarde, né? Eu aprendi o jogo quando eu tinha 12 anos, mas eu comecei mesmo a competir, participar de campeonatos brasileiros, só com 18 anos. Então, aí, desde que eu comecei a jogar mesmo, competindo mesmo com 18 anos, aí eu não parei mais. E o que te levou a esse jogo, o jogo do xadrez? Olha, quando eu aprendi com 12 anos, é o que acontece, eu vejo hoje nas crianças, o brilho, né, de achar um jogo, só de pensar que no mundo inteiro, todo mundo sabe, com as mesmas regras, então essa troca, isso me fascinou muito quando eu li numa enciclopédia também, que era um jogo que, além de sua antiguidade, né, era um jogo que tinha mais livros publicados. Então, se juntassem todos os outros esportes, livros sobre os outros esportes, o xadrez ainda ganharia, e que ele só perdia para o tema filosofia. Aquilo me pareceu era muito importante. E foi numa época também, né, que eu assisti a uma entrevista do Mequinho, que é o maior jogador, né, que chegou mais perto do título do campeonato mundial, e eu assisti a uma entrevista do Mequinho também e fiquei impressionada, né, porque naquela época se dizia, o Mequinho, o jogo de xadrez é um jogo para pessoas inteligentes, então eu já me achei ali mesmo, né, eu acho que eu sou inteligente para aprender a jogar. Regina, o jogo do xadrez, ele é competitivo como os outros jogos? É uma espécie de disputa? E que tipo de vantagem traz para o desenvolvimento psicomental? Então, ele é um jogo de disputa, né? Uma luta intelectual. Então, você precisa estimular, ele estimula a memória, né? Você tem que estar o tempo todo lembrando de coisas. Quando você joga, você acaba guardando aquilo. Você monta um banco de dados, está guardado. Você joga uma partida que está guardado. Quando você for jogar, você vai fazer uma referência àquele banco de dados, para você não cometer o mesmo erro que talvez você tenha cometido. Né? Então, a memória, a questão do raciocínio lógico também, né? O tempo todo você tem que estar entendendo por quê, qual é a lógica de se jogar isso, qual é o ganho que se tem. Porque é um jogo de dominação, você tem que dominar um território. Então, e para você superar o adversário, você tem que reconhecer fraquezas do adversário. Você tem que saber das suas fraquezas, porque o adversário só vai te vencer explorando as suas fraquezas. Então, é um jogo que você tem que ter a couraça, né? Impedir que ele te explore as suas fraquezas, então procurar explorar a fraqueza dele. E, claro, para explorar a fraqueza, você precisa ter habilidade, e habilidade técnica. Não basta saber que o outro é fraco. Se você quiser vencer, você tem que ter o conhecimento técnico para isso. Um jogo de extrema concentração. É um jogo também, a concentração ela tem que ser trabalhada. Né? Um jogo que exige atenção. Então, atenção. Depois, outro estágio, a concentração, né? Essa capacidade de você se envolver e ter um foco, né? Foco e calcular ali. Então, isso tem que ser trabalhado também. Ele estimula isso. Paciência, né? Você tem que ter paciência, tem que esperar, não pode se precipitar com a jogada. Você tem que antecipar também o que o adversário pode fazer. São várias qualidades que você acaba usando no seu dia a dia e principalmente as crianças podem usar, né? Se beneficiar na escola. A senhora está falando da forma de competir, né? Das vantagens que o xadrez proporciona, né, para quem o pratica. Nós falamos do tabuleiro, das peças. Tem uma linguagem especial? Né? Também, né? Você pensar que todas as nossas partidas são obras. Né? Você joga, você tem um adversário. E o adversário, ele acaba
para você fazer essa obra, você precisa do teu adversário. Ele acaba sendo, de certa forma, seu parceiro também. E essas partidas são registradas. Então, você pode revê-las mais tarde para correção. Então, existe um código, né, que é um código internacional. E pensa que esse código é igual para todo mundo. Né? E o código de conduta também é igual para todos os jogadores no mundo inteiro. Pois é, eu queria me referir a uma expressão, por exemplo, o famoso checkmate. Checkmate, a expressão, né? Checkmate, checkmate em inglês, enfim. Aí é quando o rei, ele está morto, né? Ele não tem mais saída. Ele fica isolado. Ele é atacado, né? Ele está cercado, não tem como escapar de uma possível captura. Bom, e aqui nós temos também um relógio que ele marca o tempo do jogo. Marca. Os torneios, eles têm um limite de tempo, né? Partida. Então, temos torneios que são torneios rápidos, né? Os torneios tradicionais também. Um torneio de ping, um torneio com partidas de 5 minutos, partidas de 10, de 15. Numa competição oficial, nós usamos um tempo que é de 1h30 para cada jogador e com um incremento de 30 segundos por cada lance efetuado no tabuleiro. Então, a partida leva em torno de 4 horas, mais ou menos. E aí, num torneio, nós podemos jogar 2 partidas durante o dia, né? É possível vencer o adversário no cansaço? Também é a resistência, né? A terceira hora, a quarta hora, a gente tende a ficar muito cansado mesmo, cansado mentalmente, cansado fisicamente, o adversário, e tende a cometer erro, né? Mas tem um limite de tempo para mover uma peça de um lugar para o outro ou não? Não, essa é uma outra coisa. Você tem um tempo, aquele tempo, você tem que administrar. Então, em algumas jogadas você vai fazer de forma muito rápida, porque você já sabe o que vai fazer. Outros você tem que avaliar a posição. E no que você avalia a posição, isso leva tempo, né? Então, só que você tem que administrar esse tempo para não perder por tempo, justamente. Nós falamos aqui do jogo em si e de quem joga xadrez, né? Mas o ambiente é numa sala como essa, né? Às vezes bem maior. E em dupla, pode ser até em mais, não? Nós podemos jogar torneios, né, em ambientes fechados, uma sala, mas também num ambiente como o shopping ou na rua, porque quando você tem o seu nível de concentração alto, não importa, na verdade. Você vai estar ali concentrado e não vai ouvir o que se passa. Então, esse ambiente externo, na verdade, não faz essa diferença para o jogador. Talvez num nível muito alto de estresse competitivo, aí vai fazer diferença, sabe? O ruído, né? Mas no geral, não. Você joga em qualquer ambiente. E para estudar, quando a gente estuda, geralmente estuda sozinho. Pega um livro, ou pega um software, fica no computador, ou às vezes até com um parceiro de estudo, mas o laboratório mesmo é você, as peças e o material de apoio. A disputa pode ser individual, pode ser em dupla, que nem eu falei, até também, mais ou não? Nós temos as competições individuais, também temos competições em equipe. Por exemplo, eu participei de 10 Olimpíadas, aí eu integrando uma equipe brasileira. Então, aí nesse Mundial por equipes, são 4 tabuleiros, cada um jogando individualmente, mas no final da rodada se computa o resultado de cada tabuleiro individualmente. Por isso que a equipe, nos jogos abertos aqui nós temos, né? São 4 tabuleiros. A equipe contra a equipe, aí mas computando o mesmo resultado individual de cada uma. Cada jogador. Competição nos 2 naipes, lógico, sim, homens e mulheres. Aí nós temos a competição feminina e temos também uma competição que nós chamamos de absoluta, que aí as mulheres podem participar também. Isso não tem idade? E não tem idade. Mas tem categorias? Mas aí trabalhamos também, né, para estimular, né, as crianças, trabalhamos com as categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18 anos. Você se encaixa na categoria olímpica? Eu sou da adulta feminina e no geral mesmo, né? Pois é, além da Olimpíada, mundiais e... tem sul-americanos, tem zonais, interclubes, aí tem uma série de eventos, né? Agora eu já estou me encaixando na categoria sênior, né? Ano que vem já vou poder participar de uma competição mais sênior. Vamos falar dessas suas participações e conquistas. Nós estamos aqui diante de um cenário repleto, né? Uma verdadeira galeria de troféus. Resultados de tantas conquistas.
Depois do intervalo a gente volta para falar sobre isso. Regina Ribeiro, professora enxadrista, é a nossa entrevistada no programa Nossa Gente de hoje. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a professora enxadrista Regina Ribeiro. Um leigo, assim como eu, né, que admira quem joga, mas nunca jogou. Quanto tempo leva para ser, no mínimo, alguém que consegue jogar uma partida de xadrez, professora? Olha, para aprender, você vai aprender a movimentação em 15 minutos. 15 minutinhos, né? São 6 figuras, então aprende com relativa facilidade. Depois, com a prática, né? Então eu costumo dizer que 150 jogos oficiais, jogar 150 durante... Considera que um torneio tem geralmente 6 rodadas, 6 ou 7 rodadas, varia 5 a 7 rodadas. Você tem que jogar mais ou menos 150 partidas. E aí, soma isso 150 horas com o livro estudando. É só dividir com o seu tempo, né? Aí administrar o seu tempo para colocar essas horas. Aí vai ser um bom jogador. Por ofício da profissão, e em tese, parte da minha especialidade, que é o futebol, mais ou menos a gente sabe quantos gols o Pelé fez, quantos gols o Romário fez, quantos gols o Zico fez, e até porque é um esporte bem mais popular que o xadrez. Agora, para chegar no teu nível, na tua categoria, quantas partidas de xadrez são necessárias? Você contabilizou? Quantas competições, então, vamos... Eu jogo, olha, tá aí uma boa fazer um cálculo desse. Mas eu joguei 10 Olimpíadas, foram 18, são 34 anos, né? 34 anos jogando só por Blumenau, né? Qual a média de competições por ano? Tem ano que é mais, tem anos que é menos, né? O ideal, eu tenho jogado, em média, 50 partidas por ano. Né? Conta vai longe. Não chego no ideal, que seria jogar 150 no ano, né? Mas 50, em média, 50 partidas por ano. Regina. Enquanto aí uns 40, eu tenho 42 anos, 42 anos de xadrez já. Poxa. Jogando, 42 anos. Não cansa? Não cansa. É divertido? É divertido, não. Tem a parte que é divertida, tem a parte que dói um pouco, né? Dói um pouco, assim, e você acaba criando uma expectativa, às vezes, num torneio, e essa é outra parte do xadrez, né? Que você joga, você tem que aguentar o resultado, né? Então, às vezes, eu joguei em Florianópolis agora no início do ano, um evento importantíssimo, teve recorde de participantes, o maior evento já realizado no Brasil, internacional. Então, eu já tinha um troféu do Floripa Open, eu queria um segundo, aí não deu, né? Então, tive chance na última rodada, né? Se eu ganhasse, então eu fiquei um pouco triste. Mas, por outro lado, fiquei muito feliz porque quem me venceu foi um aluno.
E ganhou foi... Mas a gente fica um pouco assim. Mas a gente, quando chega em casa, a gente volta com uma empolgação. Eu, pelo menos, eu volto muito motivada para continuar jogando, sabe? Nessas 10 Olimpíadas, qual foi a tua melhor performance, o melhor resultado? Inesquecível, né? Foi em 92, em Manila, né? Filipinas, quando eu ganhei a medalha de bronze jogando no terceiro brasileiro, no terceiro tabuleiro do Brasil. Foi fantástico. E na Olimpíada seguinte, 94, em Moscou, eu tive chance novamente de ficar em terceiro, mas eu fiquei no desempate, eu fiquei em quarto, lá em Moscou. Mas foi fantástico, né? Então foi uma disputa individual ou por equipe? A disputa era por equipes, né? É o Mundial por equipes, a Olimpíada Mundial de Xadrez por equipes, e tinha também a medalha pelo desempenho individual em cada tabuleiro. Então foi, sem dúvida, o meu melhor desempenho, 92, na Olimpíada de Manila. E qual o país que mais se identifica com o xadrez atualmente? Você falou lá no primeiro bloco, né, que a ideia que se tem da origem do xadrez é lá na China, sim, na Índia. Mas assim, hoje, qual o país que mais tem essa aproximação com essa prática? Eu tenho, assim, acompanhado, né? Eu gosto de ver isso porque, de saber dos países, por causa das crianças, por causa dos alunos, né? Como o xadrez escolar está crescendo muito no mundo, e os campeonatos mundiais de categorias também. Então, hoje nas categorias, se diz que está muito dividido, né? Mas ainda com uma certa predominância para a China, né? A China, depois a Índia. Antigamente era o bloco, né? O bloco soviético que dominava, né? Então, depois da mudança, né? Então, as repúblicas todas são muito fortes. As ex-repúblicas soviéticas são muito fortes. Está falando do pós-comunismo. Isso. Mas a Rússia ainda é uma referência, eu acho que é a maior referência, porque tem o maior número de jogadores, né? O maior número de grandes mestres, né? Por causa da sua história. Então tem um certo domínio, um domínio técnico, né? Mas se você pensa que hoje o campeão do mundo, ele é da Noruega, Magnus Carlsen. E agora no final do ano, ele manteve o título do Campeonato do Mundo. Então, mostrando a força, né, do leste europeu. Regina, e aqui no Brasil? Você participou de muitas competições, né? Sim, o Brasil, nós estamos crescendo, né? Hoje a Confederação está aí para mostrar isso, que praticamente triplicaram os torneios, né, abertos do Brasil, torneios abertos. Nos campeonatos escolares o número é crescente, em termos de Campeonato Brasileiro Escolar, está crescendo. O Brasil está começando a organizar competições internacionais, o que aumenta o nível técnico, né? Traz jogadores de fora fortes, né, para jogar no Brasil. Então a gente está crescendo bastante. O xadrez é promissor. A senhora tem falado aqui com frequência. Sim. Que as crianças, os estudantes estão abraçando esse esporte, né? Esta é a parte que é mais importante e que me atrai mais, né, que é o xadrez escolar. E nós vemos que a implementação do xadrez, né, a implantação do xadrez nas atividades escolares, no extracurricular ou no curricular, está crescendo, e isso em todas as partes do Brasil, né? E aqui em Blumenau a gente também tem, hoje a gente conta com as escolas particulares praticamente todas com o xadrez, e agora a gente quer aumentar, quer levar, a partir desses 100 anos, a gente quer também que as escolas municipais tenham, né, cresçam da mesma forma como as escolas particulares com o xadrez. Regina, você está em Blumenau desde o começo da década de 80, sim, né? Competiu, é professora de xadrez, e esse tempo todo aqui no Colégio Santo Antônio e Bom Jesus? Não. Como professora? Como mestre? Eu comecei, eu dei aula em algumas escolas municipais. A minha primeira escola, na verdade, foi a Alberto Stein, né? Passei pela Alberto Stein, depois Machado de Assis, e depois acabei tendo contato com a Barão do Rio Branco, com o professor Arthur Novaes, que quis implantar o xadrez lá. Em seguida, eu tive contato também
com a professora Rita Schirman, que também introduziu o xadrez no Colégio Franciscano Santo Antônio. E aconteceu, porque eu acho que eu sou a primeira, né, não conheço outro professor, que tenha a carteira assinada. Então, quando eu vim para o Santo Antônio, eles me contrataram, né, como funcionária para dar xadrez. Então, a professora para dar especificamente xadrez. Isso abriu bastante, né? Depois outras escolas começaram também a contratar. Então, aqui, hoje, na escolinha do Bom Jesus, tem 27 anos. Você é autodidata, né? Ou tem alguma formação? Então, no xadrez, eu não tive o que os meus alunos têm hoje, né? Alguém para orientar, né? Isso acho que foi, para mim, foi uma pena, né? Eu gostaria de ter tido um mestre para me dar orientações. Eu gostaria mesmo de ter tido acesso a tantos livros de xadrez quanto os alunos têm hoje, ou ter acesso a tantos programas como se tem hoje, softwares hoje para treinamento de xadrez, e tantos torneios quanto eles têm hoje. Né? Porque eu sou muito apaixonada por xadrez, mas não tive essas oportunidades. Né? Sempre tive bastante dificuldades para participar de torneios, dificuldades para comprar livros, né? Mas quando aparecia um livro, era aquele, eu lia, relia, ele era aquele. Né? Meu livro de cabeceira. Então, o meu primeiro livro com conteúdo mais abrangente foi o xadrez básico, então eu ficava no xadrez básico. Né? Hoje a gente tem uma gama de opções muito grande. Vamos falar das suas conquistas, tuas conquistas, que foram tantas, né? E eu acho que o que mais nos aproxima é a relação com jogos abertos. É uma coisa que está em casa, né? Eu vim para cá também por causa dos jogos abertos, né? Para compor a equipe de Blumenau. Foi em 84, em 83 nós tivemos a enchente, aí não teve jogos abertos. Então a minha estreia nos jogos abertos foi em 84. Aí nós vencemos, e foi a primeira vez na história que Blumenau conquistou o título dos Jogos Abertos no feminino. E depois nós conquistamos, foram 17 títulos consecutivos. E o último foi em 2013, quando Blumenau sediou a competição aqui em Blumenau. Você fez dupla por um bom tempo com a saudosa Palas, né? Sim, grande Palas. Era uma dupla invencível. Nós tínhamos uma equipe, eu, Heloísa, Estela, aí nós conquistamos 84, 85. Em 86, com a mudança no regulamento dos Jogos Abertos, né, em vez de 2 tabuleiros, nós passamos a ter 3 tabuleiros. Aí eu convidei a Palas, e também porque o nosso clube de xadrez, ele estava recebendo mais crianças, estava ampliando, e a gente precisava de alguém para organizar algumas coisas, para abrir. Então a Palas veio para somar conosco. Né? E aí, claro, aqui ficou muito mais forte, né? E nós conquistamos daí muitos outros títulos, até o falecimento dela em 2000. Ela era mineira, né? Sim, mineira. E você, carioca, como deixou bem claro aqui, deixa ainda pelo sotaque, pelo jeito. Poxa, alguém que, carioca da Gema, tinha tudo para ser boa no samba, né? No carnaval, e envergou para o xadrez. Eu tinha uma... quando eu estava no Rio, né, eu jogava xadrez, eu dava aula no programa de iniciação esportiva da Fundação Alberto Marinho, lá no núcleo em São Cristóvão, né, no núcleo Pedro II, mas na verdade eu não jogava tanto, eu estava mais ligado à música, na verdade, fazia parte de uma banda, e tocava flauta, tocava trompete. Aí o xadrez era mais hobby. Mas tinha samba nesse repertório ou não? Eu tocava chorinho e forró. Tá ali, né? Olha só. Aí o que aconteceu? Eu participei de um torneio, e nesse torneio eu fui destaque feminino. Foi o primeiro torneio feminino, na verdade, que eu joguei. Aí eu fui convidada para dar aula nesse polo. Aí comecei a jogar torneios femininos. Foi aí que eu joguei meu primeiro campeonato brasileiro em 80, e o campeonato foi na cidade de Laguna. Tá? A minha primeira vez que eu saí do estado do Rio de Janeiro também vim para Santa Catarina. E no segundo também foi em Laguna, né, quando eu conheci uma estadista daqui de Blumenau, a Heloísa Martins, e ela que fez essa aproximação. Nós ficamos amigas e ela indicou o meu nome, né, para a antiga Comissão Municipal de Desporto de Blumenau. E de lá para cá foram tantas disputas que resultaram em troféus, medalhas,
Que não adianta eu te perguntar quantos foram, porque tu não vai saber, né? Eu ganhei o Brasileiro de 82, ainda eu estava no Rio de Janeiro, e depois que eu vim para Blumenau, eu ganhei mais sete brasileiros. Pois é, eu imagino que na sua casa, assim como aqui na sala, né, onde você leciona, seja repleta assim, de troféus, medalhas, tabuleiros. Quando alguém vai lá, tem uma parte. Quantos tabuleiros de xadrez tem na casa? Tem alguns tabuleiros, tem sim. Alguns livros, alguns troféus, né? Muita medalha mesmo. Querida, durante o programa te tratei como senhora, pelo respeito, né? E em outros momentos por você, pelo tempo que nos conhecemos e pela amizade, porque lá se fazem 30 anos, se passaram de amizade e de registro de suas conquistas também, principalmente, como dissemos, nos Jogos Abertos. Né? Eu fico feliz porque mesmo depois de 34 anos de Blumenau, eu continuo competindo. Eu joguei recentemente ainda a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu continuo muito motivada, né? E muito feliz por estar no meu primeiro centenário num clube, né? E a emoção é grande, é fantástico. Animada, disposta em ensinar e competir. É o que eu gosto, né? Eu amo xadrez. O que eu posso, na minha experiência, passar para o outro, né? Eu compartilhar todas as minhas experiências, eu vou fazer. Obrigado, querida. Sucesso. Obrigada. Regina Ribeiro, enxadrista, professora, foi a nossa entrevistada hoje aqui no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas fica o convite para que você continue assistindo a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.